todos. Saúdo também os irmãos que nos assistem em casa. Que a graça e a paz do Senhor seja derramada sobre todo o povo de Deus. Para a glória de Deus Pai. Convido vocês a abrirem vossas Bíblias no livro do profeta Zacarias, a partir do capítulo 9. Todos acharam? Amém. Capítulo 9 do profeta Zacarias diz assim: A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Amate, que confina com ele, sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata com pó e ouro, como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon verá e temerá, também Gaza e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. O povo bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. Da boca destes tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes tais abominações. Então ficarão eles como um restante para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá, e Ecrom como Jebuseu. Acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças militantes, para que ninguém passe nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Amém. Senhor nosso Deus, louvamos e engrandecemos o Teu santo nome nesta manhã. Agradecemos, Senhor, por toda boa dádiva que o Senhor tem nos concedido até aqui. Se aprova o Senhor estarmos aqui, é para que possamos aprender mais de Ti e termos o nosso coração mais confiante em quem Tu és, na sabedoria da Tua palavra, que possamos ser instruídos por ela para o louvor e glória do Teu santo nome. Te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos conceda toda sabedoria, mas a sabedoria que provém de Ti, não a sabedoria conforme os homens acreditam que seja. Livra-nos, Senhor, do conhecimento de um amor temerário de Ti superficial, que ele seja cada dia mais profundo conforme aprendemos e cresçamos no conhecimento do Senhor. Livra-nos, Senhor, dos extremismos, de sermos legalistas e ao mesmo tempo negligentes, Senhor, com a Tua palavra. Mas nos conduz, ó Pai, para louvor e glória do Teu santo nome, no Teu santo e reto caminho. Instrui-nos, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, a Tua palavra. Livra-me, ó Pai, de falar algo que não convém, algo do meu coração ou da minha mente, mas que da minha boca saia neste momento apenas instrução da Tua palavra, para que o Teu povo, ó Pai, seja edificado. E a Ti mesmo, somente a Ti, Senhor, seja dada toda a honra e toda a glória. Porque tudo o que temos, tudo o que somos, provém de Ti. Seja exaltado e engrandecido, tira do nosso meio toda dispersão para que possamos estar cada dia mais crendo em quem Tu és. Tu és um Deus soberano, Tu és um Deus reto, Tu és um Deus justo, Tu és um Deus que controla tudo e todas as coisas. Seja entronizado no meio do Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, semana passada não tivemos aula, na nossa última aula, né, domingo retrasado, concluímos a primeira parte do livro de Zacarias e demos umas pinceladas, começamos a introduzir a segunda parte. Essa segunda parte do livro de Zacarias, ela abrange dos capítulos 9 ao capítulo 14. Só para recapitular, porque a gente não teve aula anterior e para que vocês se situem novamente no contexto para que a gente possa prosseguir, tá? Então, a primeira parte se encerrou com o encorajamento do profeta que o Deus concedeu ao seu povo, né, aos judeus que estavam de volta, os pós-exilados, a recobrarem o ânimo na reconstrução do templo.
e do tabernáculo. Agora, nos capítulos 9 a 14, inicia essa segunda parte dessa obra. Possa ser que alguns estudiosos, alguns comentaristas vão dizer que essa parte, essa segunda parte do livro, ela foi redigida, ela foi escrita já na idade mais avançada do profeta Zacarias, já que a primeira parte foi escrita, as visões que foram dadas ao profeta, as revelações que Deus concedeu ao profeta, foi no início da sua juventude. Então, Zacarias ainda era jovem quando a primeira parte do livro foi revelada ao Senhor. Agora, alguns acreditam que essa segunda parte dos capítulos 9 ao 14 foi entregue, foi revelada da parte do Senhor para o profeta, com ele já com mais idade, ele já mais avançado em idade. Tá? Porém, isso não influi nem contribui aqui na nossa compreensão, porque sabemos que Deus pode revelar isso, a sua vontade, a sua palavra, os seus desígnios, ao seu povo de uma forma direta e contínua, como também poderá que ele possa ter trazido essa revelação ao profeta Zacarias no tempo posterior. Tá? Então, quando vocês estudarem em casa, meditarem, virem os livros comentaristas, vocês podem ter esses dois tipos de interpretação, quanto à cronologia de qual essas partes foram escritas. Mas sabemos que Deus é soberano e controla e rege toda a história. Independente de ter sido entregue na sua idade mais nova ou na sua velhice, a palavra de Deus é pura, perfeita e agradável, ao ponto de se cumprir anteriormente, como se cumprirá no futuro. Tá? Da mesma forma como o apóstolo João, já ia dizer profeta João, mas é o apóstolo João, recebeu o Apocalipse, da mesma forma, também Zacarias pode ter recebido de uma vez só toda essa revelação, certo? Então, diante dessa realidade, o que nós vamos ver agora, a partir dessa segunda parte do livro, já não tem mais visões, já não tem mais tanta revelação com conteúdo apocalíptico, como a questão dos carros, como a questão dos cavalos, o cavaleiro sentado no cavalo vermelho, de figueira, de videira. A gente não tem mais esses tipos de revelação. Aqui, a partir de então, o profeta vai anunciar, vai revelar ao povo de Deus, na verdade, a descrição, a revelação, a manifestação do Messias, ungido, prometido pelo Senhor desde Gênesis. Essa segunda parte do livro, ela volta-se a atenção, Deus chama o profeta a chamar a atenção e revelar ao seu povo uma profecia messiânica. É uma revelação do futuro rei que virá e reinará não somente sobre Judá e Israel e o reino do norte e Efraim, mas toda a terra será governada, será reinada pelo rei, pelo Messias, o ungido de Deus, a qual Deus já havia anunciado anteriormente na sua palavra, anuncia aqui ao seu povo. Como nós já sabemos, essa profecia ela se cumpriu na pessoa, obra e redenção do nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela também se aplica ao conhecimento do seu povo nos dias de hoje, como aqueles que virão geração após geração, até a segunda volta do nosso Senhor. Isso com o propósito de quê? De nos dar a garantia de que a palavra de Deus é fiel. Tudo que sai da boca do nosso Deus se cumpre. Então, Ele é um Deus fiel e zeloso para com a sua palavra. Não a nós, mas a sua palavra. E isso que deve estar centrado em nossos corações e nossas mentes a partir de agora. Tá? Esses versículos que nós lemos, os versículos do capítulo 9, do 1 ao 8, ele vai trazer, na verdade, do 1 ao 7, a palavra de julgamento. Ela irá trazer, Deus irá revelar a sua vontade, o juízo, na verdade, de Deus, a estas nações que nós lemos aqui nos versículos que nós lemos, como já foi dito, né? Será o julgamento da parte do Senhor para com essas nações. Se estudarmos a história do Antigo Testamento, nós poderemos ver claramente que essas nações, a qual citamos aqui, a qual Deus revelou na sua palavra, são nações que anteriormente eram e continuavam sendo, nesse contexto, inimigos diretos do povo de Deus.
certo? Então, aqui nesses versículos, nós temos julgamento da parte do Senhor sobre o Império Medo-Persa, porque no versículo 1 ele já começa dizendo: a sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque. Esse Adraque é uma junção de duas palavras árabes, que traduzida significa duro e mole. Tá? E é uma característica que é dada ao Império Medo-Persa. Duro e mole por quê? Porque duro representava a dureza de como eles governavam, de como eles alcançavam e ampliavam os seus territórios, as suas conquistas territoriais. Eles eram um povo duro, ruim, humilhavam, maltratavam os seus conquistados, como mole, porque representava a frouxidão moral que havia nesse império. Da mesma forma como eles eram valentes conquistadores, duros em suas conquistas, eles também eram moles com relação à sua questão moral. Eles eram pagãos, voltados a fazer todo tipo de mal, e tudo aquilo que a palavra do Senhor era contra, eles assim o eram. Então, mostra a frouxidão moral que havia nesse império. Então, Adraque, ela é uma citação indireta, né, aqui no texto, ao Império Medo-Persa, e repousa sobre o Damasco. Essa declaração aqui dos versículos do 1 ao 7, é como se o profeta tivesse vendo, contemplando com seus próprios olhos, o avanço de Deus contra os seus inimigos. A ideia aqui não é de conquista, de um avanço militar, é como se o próprio profeta estivesse vendo isso de uma forma bem clara. A conquista, o avanço do exército de Deus, trazendo, executando o juízo da parte do Senhor por sobre toda a terra, por todos sobre o inimigo de Deus. Amém, meus irmãos? Estão compreendendo direitinho? Não? Vocês estão com frio? Estão com sono? Graças a Deus. Então, Adraque, ela traz essa menção a esse império. E só uma observação que eu fiz na última aula, que eu gostaria de relembrar aqui, é essa questão da sentença. Tá? Diferentemente das introduções da palavra de Deus, quando o profeta introduzia a palavra do Senhor, ele vinha diretamente dizendo: a palavra do Senhor veio a mim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Agora ele já começa com a palavra, a sentença pronunciada pelo Senhor. Essa sentença, o verbo no original, significa peso, massa no hebraico. Ele significa um peso. Então, essa palavra é pesada demais. Por quê? Porque ela traz um julgamento da parte de Deus para com as imaginações, para especificamente contra os seus inimigos. Então, essa sentença, esse peso, essa palavra pesada, ela vem contra Adraque, ela também vem contra a Síria. Damasco era a capital da Síria, tá certo? Então, a ideia de que ele vem em campanha militar, o Senhor vem em campanha militar, vem contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco. Não é que ali ele vai, a palavra vai ser diferente, mas é como se o exército dele vem e repousa. Ele para em Damasco, tá? Porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel, mostrando e tornando claro que a palavra do Senhor, a ação de Deus não é apenas para com o seu povo. Deus, quando age, ele não age apenas em favor do seu povo, ou para punir ou para abençoar. Deus é o Senhor de toda a terra, Criador dos céus e da terra, de todo o universo. Então, quando ele vem e traz essa descrição, ele está dizendo que o Senhor não é Senhor apenas de Israel. Ou o Senhor não é apenas o Senhor de Jerusalém e de Judá. O Senhor é o Senhor de toda a terra. E os seus olhos estão também sobre ela. Os seus olhos não repousam apenas sobre o seu povo, mas toda a terra está debaixo do controle, do cuidado, da direção, do comando do nosso Deus. Essa é a realidade que o profeta traz aqui já no versículo 1. Então, quando ele traz essa palavra de julgamento, ele está dizendo: olha, o julgamento não veio somente para com o meu povo, porque eu repreendi por causa dos seus atos pecaminosos. Mas a minha ação, o meu julgamento também vem sobre toda a terra, porque ela me pertence. Ela pertence a mim, porque eu sou o Criador de toda ela.
Versículo 2. Também repousa sobre Amate, que confia com ele sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Amate, no rio Orontes, em algumas passagens, ela é identificada como o limite da terra prometida. Quando ele diz Amate até Sidom, Amate é o limite do norte sobre a terra prometida. Quando Deus chamou o seu povo, tirou o seu povo do deserto, chamou para habitar numa terra que emana leite e mel, ele determinou limites aonde o povo deveria encher aquela porção de terra. Porém, por causa do pecado do povo, a gente vai ver isso lá no livro de Josué, como no livro de Juízes, o povo, por causa do seu pecado, não conseguiu conquistar toda a terra que Deus havia delimitado para ela. Tá? Por conta do pecado do povo, Deus permitiu que o povo permanecessem. As nações que deveriam ter sido exterminadas quando eles tomassem posse da terra prometida, Deus permitiu que eles vivessem como vizinhos. Tá? Por causa disso, veio a opressão do povo inimigo sobre o povo de Deus. Então, quando a gente estuda a história do Antigo Testamento, lá em Josué, a gente vê isso de uma forma mais detalhada. Tá? Mas, dentro da porção de terra que Deus havia separado para o seu povo, essa Amate seria o limite ao norte, por onde a terra teria sido dada por direito aos judeus, ao seu povo. Certo? No tempo de Amós, ela foi lembrada como uma cidade grande e sobrevive até hoje como Amá, na estrada principal entre Alepo e Damasco. Tiro e Sidom, como aqui nós vimos, são cidades da Fenícia. Também são consideradas do Senhor, porque por dentre os limites da terra que Deus havia determinado para o seu povo, essa porção também pertencia como herança ao povo de Deus. Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó e ouro como a lama das ruas. Tiro é uma cidade bastante conhecida dentro do Antigo Testamento. Tá? Por que ela é bastante conhecida? Aí o próprio texto vai dizer que ela era conhecida pela sua sabedoria. Ela era bastante conhecida pela sua sabedoria. Nos tempos de Davi, o rei de Tiro, era amigo de Davi e Salomão. E ambos, tanto Davi como Salomão, tiraram proveitos dessa amizade. Proveitos em que sentido? Com relação ao conhecimento, à sabedoria que de Tiro tinha em construir fortalezas, em construir barcos, em construir armamento de guerra, Davi e Salomão, como amigos do rei de Tiro, tiraram muito proveito dessa sabedoria e trouxeram para Jerusalém, por todo o reino do Senhor, essas características, tanto de serem fortemente armados, de construção, de edificação, de fortaleza, de segurança. Tá? Então, Tiro era bastante conhecida por isso. A palavra do Senhor, lá no profeta Jeremias, tem acusações do Senhor contra Tiro. Tá? A palavra do Senhor lá no profeta Jeremias traz bastante revelação acerca da cidade de Tiro e o juízo que Deus traria sobre essa cidade. Por quê? Porque ela se arrogava em sua sabedoria. Ela se arrogava por ser sábia e pelas construções em qual elas haviam adquirido e se gabavam muito disso. Era uma cidade bastante reconhecida porque eles conseguiam juntar riquezas, conseguiam juntar tesouros, conseguiram se fortalecer ao ponto de os inimigos não conseguirem conquistá-las. Por causa dessa arrogância que houve no povo, na cidade de Tiro, Deus já havia condenando essa cidade ao seu juízo. E aqui, mais uma vez, o próprio Deus anuncia esse juízo contra Tiro, que ele vai dizer que o pecado deles foi porque eles edificaram para si fortalezas, amontoando prata como pó e ouro e como lama das ruas. Veja a riqueza da cidade. A cidade de Tiro era uma ilha, e em volta dessa ilha era cercada por muros. Tá? Essa palavra aqui profética, ela se cumpriu, não nos tempos a qual o profeta Zacarias fala aqui,
Mas algum tempo depois, essa palavra ela foi cumprida, e a gente vai ver mais na frente como ela foi cumprida. Então, versículo 4 diz assim: eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Ela sendo uma ilha, isso já dava uma vantagem a ela, por quê? Porque quem fosse tentar conquistá-la precisaria ir de barco. Então, de longe, os seus soldados avistavam os barcos e tentavam afundar os barcos que vinham para conquistá-la. Nessas conquistas territoriais. Com isso, o Senhor está dizendo que mesmo com toda a sabedoria que vocês têm, mesmo vocês construindo uma cidade fortificada, ela ruirá, ela cairá. Mesmo essa sabedoria que vocês tanto arrogam, ela cairá por terra. Precipitará ao mar a sua força e ela será totalmente consumida pelo fogo. Assim é a palavra de julgamento do Senhor contra a cidade de Tiro. E assim mesmo procedeu. Versículo 4. Eis que o Senhor a despojará, precipitará no mar a sua força. Versículo 5. Asquelon o verá e temerá. Também Gaza e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá e Asquelon não será habitada. Mediante o que acontecerá com Tiro, as outras cidades, as que estão mais próximas, verão o que acontecerá e se amedrontarão. Terão medo. Por quê? Porque confiavam na segurança que Tiro representava e achava que Tiro não seria uma cidade que seria conquistada, por causa de todas essas características que eu citei anteriormente. Então, Asquelon verá o que Deus fará com Tiro e temerá. Também Gaza terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. Por quê? Porque os homens tendem no seu coração confiar nas suas próprias forças. Os homens têm no seu coração a confiança de que o dinheiro, de que o seu trabalho, de que tudo que ele possa conquistar será uma segurança para ele no seu futuro. Porém, o Senhor já adverte aqui as nações que se arrogaram disso, que se arrogaram da sua força, que se arrogaram da sua sabedoria, porque até mesmo a sabedoria ela pode ser levada para um lado pecaminoso. Então, Deus está revelando que o homem não deve pôr a sua esperança e o seu coração nas coisas que ele naturalmente vê. Ele deve colocar a sua esperança e a sua segurança no próprio Senhor, Criador de todas as coisas. Porque se o homem tem a capacidade de construir fortalezas e ajuntar riquezas, foi porque o Senhor assim o concedeu. Se o homem tem capacidade de ter uma sabedoria, mesmo que uma sabedoria segundo humana, foi Deus assim que o concedeu. Então, você não deve colocar a sua esperança e o seu coração naquilo que você adquire, porque é Deus que concede. E da mesma forma que Deus te concede, e mediante a forma como você se apresenta diante de tudo aquilo que Deus lhe concedeu, Ele pode tirar. Por quê? Porque Deus não dá a sua glória a ninguém. Durante um bom tempo, você pode usufruir, Deus pode deixar você desfrutar das coisas que você conquistou e você pode continuar sendo arrogante. Mas não confie nisso. Não há um dia depois do outro, porque Deus revelará a sua glória. Ele não dará a sua glória a ninguém. Da mesma forma que Ele dá, Ele tira. Da mesma forma como Ele levanta, Ele também abate. Porque do Senhor e para o Senhor são todas as coisas. E é isso que Deus traz, essa palavra de julgamento por causa do pecado dessas cidades, e mesmo assim é um sinal de alerta, é sinal de advertência. Prestem atenção no que está acontecendo, no que vai acontecer. Por causa do pecado deles, eles também serão repreendidos, eles também serão julgados. O povo bastardo habitará em Asdod. Esse povo bastardo é a mesma situação que aconteceu com o Reino do Norte. Um povo misto. Tá? Quando Deus permitiu que o Reino do Norte, a divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul, quando Deus permitiu que a Assíria conquistasse o Reino do Norte, o que aconteceu? Uma das maneiras deles
avançar em suas campanhas territoriais, os assírios, é que eles tiravam o povo, misturavam o povo, traziam o povo de outra região para habitar na terra conquistada e levavam aquele povo que estava naquela terra sendo conquistada, levava para outra região, para que assim eles se misturassem, não houvesse um senso de patriotismo e desanimassem nele o incentivo no coração deles de tentarem reaver as suas terras. Então, começou a ser um povo misto. E Deus está dizendo aqui que a mesma coisa acontecerá com Asdod. O povo bastardo é o povo misto. Não será mais o povo de Asdod, mas será uma linhagem mista. Outros povos chegarão à cidade, se misturarão. E ele ainda diz mais: exterminarei a soberba dos filisteus. A gente sabe historicamente, pela palavra do Senhor, que os filisteus eram um dos grandes inimigos do povo de Deus. Quem não conhece aqui a história de Sansão? Não é verdade? Sansão, ele lutava contra quem? Contra os filisteus. E não somente Sansão, Davi também lutou contra os filisteus. Até o próprio Samuel liderou uma campanha contra os filisteus. Tá? Então, era ferrenha essa luta, essa inimizade que havia contra os filisteus. E Deus está dizendo aqui que o povo filisteu serão bastardos, outros povos virão e habitarão nessa cidade, não serão mais uma linhagem pura, e exterminará a soberba dos filisteus. Como ele fará estas coisas? Como ele fará estas coisas? Versículo 7. Da boca destes tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes tais abominações. Deus está dizendo que purificará este povo. Fazendo como? Tudo aquilo que eles faziam, que era contra o desejo e a vontade de Deus para o seu povo, ele vai transformar aquele povo num povo que não era e vai passar a ser povo de Deus, porque ele vai dizer: então ficarão eles como um restante para o nosso Deus. Após Deus purificar o pecado deles, o que acontecerá com eles? Ficarão como um restante para o nosso Deus. Eles serão somados ao povo de Deus. E serão como chefes em Judá, e Ecrom como Jebuseu. Quando ele diz que da boca destes tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras, quando a gente conhece e estuda a lei do Senhor, a gente vai ver que Deus repreendia, Deus não queria, em nenhum momento, antes mesmo de ser instituído a lei lá em Êxodo, Deus já havia dito lá em Gênesis, acho que é 9 ou é 10, Gênesis 9 e 10, na narrativa do dilúvio, Deus diz que o homem não deveria comer sangue. E ele reafirma isso novamente na lei, quando ele entrega a lei ao povo lá em Êxodo. Ele diz que o seu povo não deveria comer sangue, porque no sangue há vida. Tá? Então, era isso que os filisteus faziam. A forma como Deus vai tratar com os filisteus não é só a questão política, mas também uma questão interna, porque aquilo que eles faziam de bom grado, Deus vai mostrar que não é da vontade do Senhor e assim vai reverter a situação. Não é somente uma questão política que Deus vai transformar na vida dos filisteus, mas uma questão moral. Vai ser mudado também a sorte deles, porque da boca deles tirará o sangue dos sacrifícios idólatras, então eles deixarão de comer sangue, dentre os seus dentes tais abominações. Está relacionado a tudo aquilo que eles comiam que era contra a palavra do Senhor. Tanto o sangue, como aqui é bem descrito, como também as carnes que eram impuras, consideradas impuras, eles também não mais se alimentariam. Eles se voltariam para a palavra, para os mandamentos do Senhor. Por isso que o Senhor vai dizer que serão então um restante para com o nosso Deus. Serão um restante para o nosso Deus, porque eles serão transformados. O juízo virá, mas também haverá consequências benéficas, porque reconhecerão quem é o Deus. Voltarão para conhecer a sua palavra e Deus o fará como seu povo. Não é assim que acontece conosco? Gentios? Deus mudou a nossa sorte. Deus mudou a nossa sorte e hoje fazemos parte da sua família. Nós somos adotados. Temos um pai
um Pai celeste, um Pai criador de todas as coisas. É assim que aconteceu com eles, assim aconteceu conosco. E acontecerá com as gerações que virão, para louvor e glória do Senhor. E aqui... Sabe-se, porém eu não sei lhe dizer agora. Certo? Se você tiver um pouquinho de paciência, eu trago semana que vem. Se eu lembrar, eu coloco lá nos comentários do YouTube. Pode ser? Pronto. Então, ele vai dizer que serão como chefes em Judá, este povo remido, que será transformado, serão como chefes em Judá, e Ecrom como Jebuseu. Ele traz essa referência a Jebuseu porque Davi, quando conquistou a cidade de Jerusalém, era habitada pelos jebuseus. Jerusalém era uma cidade que era de domínio dos jebuseus. E quando Davi vem e conquista Jerusalém, acontece a mesma coisa aqui. Aqueles que ele não matou, né, trouxe para dentro de Jerusalém e o fez habitar como se o povo da linhagem de Deus. Tá? Então, diante dessa realidade aqui, nós temos o julgamento da parte do Senhor, nesses versículos 1 ao 7, aos inimigos, às outras nações. Aí chegamos no versículo 8. Finalmente, Deus volta a sua atenção para o seu povo. Aqui é uma palavra que deveria gerar júbilo no coração do judeu, do povo de Deus, porque o Senhor vai confirmar, mais uma vez, aquilo que ele disse nos capítulos anteriores, capítulo 2, do profeta Zacarias, na terceira visão que ele tem, o Senhor vai dizer que ele viria e seria como um muro ao redor da cidade. Aí aqui ele vai dizer, ele vai reafirmar mais uma vez: acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra as forças militantes, para que ninguém passe, nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Aqui essa palavra é uma palavra direta ao povo de Deus. Vai acontecer um momento, vai chegar um momento em que o meu juízo virá contra essas nações. Mas para com o meu povo, eu acamparei em volta. Eu habitarei ao redor da minha casa, no lugar da minha habitação, onde o povo se chama pelo meu nome. Lá eu estarei e protegerei o meu povo de toda e qualquer invasão. Vão passar direto, vão voltar direto e ninguém tocará, porque eu sou quem protejo o meu povo. O Senhor está aqui lembrando ao seu povo que a sua força e a sua segurança não vem das suas mãos. Não vem daquilo que eles podem conquistar, não vem dos armamentos que eles podem construir, não vem das muralhas que eles possam levantar, mas vem do Senhor. Porque da mesma forma como as muralhas de Tiro ruirão, acontece para com aqueles que não confiam e descansam em Deus. Ele está dizendo aqui que a sua segurança, ó povo meu, não vem daquilo que vocês constroem, vem de mim. Porque sou eu que guardo, sou eu que cuido, sou eu que zelo pelo meu povo. Esta é a realidade que o Senhor traz aqui. Essa revelação, essa profecia que é declarada aqui, não vem para o contexto daquela época em específica, mas vem para o futuro. E isso aconteceu no futuro. E em que momento isso aconteceu? Essa profecia se cumpriu. Aí eu volto para a atenção de vocês sobre a história. Quem gosta de história aqui? Amém. 3 escaparam. Mas vocês vão aprender a gostar de história hoje. Eu acredito, né? Se o Senhor assim quiser também. Deus concede o juízo e o livramento do seu povo. E isso aconteceu em que momento da história? Vocês conhecem Alexandre, o imperador grego, mais conhecido como Alexandre o Grande? Devastou tudo ali. Essa profecia aqui, ela se cumpriu quando Alexandre o Grande, né? Ele saiu em campanha, saiu da Macedônia e foi alcançando, conquistando terras. E o seu território... Eu volto aqui para depois. E o seu território
Foi todo esse aí que ele conquistou. Tá. Oi? Até um pouquinho da Índia. Veja que a Índia está aqui, ele conquista ainda um pouquinho. Filisteu. É. É. A região ainda é habitada, provavelmente um povo, né? Exatamente. Exatamente. Tá? Então, essa aqui foi as grandes conquistas que Alexandre teve. Aí, voltar para a página. Essa aqui é um recorte daquela imagem, mostrando justamente a área que é descrita aqui nos versículos, tá? Do capítulo 9. Nós temos Damasco, nós temos Samaria, nós temos Gaza, aí nós temos as conquistas dele descendo até o Egito, e depois ele sobe nessa linha verde, como vocês podem ver. Não sei se está bem claro para vocês aí. Mas ele desce da Macedônia, lá naquela partezinha marrom, ele sai dali. Aí ele vem em suas conquistas, vem com a linha azul, passa, desce até o Egito, e quando ele sobe novamente para conquistar, ele passa do lado de Jerusalém. Ele não entra nem em Jerusalém, é como se Jerusalém não existisse. Porém, tem um relato, eu acho isso tremendo. Quando assim a gente une a história com a... Não é que a palavra de Deus tem um propósito de ser comprovada mediante a história, mas quando a gente consegue ver isso de uma forma bem clara, olhe, não tem como, eu não vou falar muita coisa porque senão eu vou chorar, mas não tem como você não se render à soberania, não tem como você deixar de ser alheio à palavra do Senhor. Espera aí que eu salvei aqui, como acho que eu perdi. Eu perdi. Mas tem um relato de Flávio Joséfo, o primeiro historiador judeu, século I depois de Cristo, é um historiador judeu, e ele vai relatar o que aconteceu com essa... o que fez, aos olhos dos homens, que Alexandre o Grande passasse direto por Jerusalém, nem entrasse e conquistasse a cidade. Ele vai dizer que eles vinham em campanha, subindo novamente para o norte, né? Eles saíam do Egito e vinham conquistando. E no meio, antes disso acontecer, Deus havia dado um sonho ao sumo sacerdote. E esse sonho ministrava ao coração do sacerdote de que quando viesse a caravana do Alexandre o Grande, quando viesse o exército dele, eles deveriam enfeitar as portas da cidade, a porta da entrada da cidade. O sumo sacerdote e os demais sacerdotes deveriam sair vestidos todos de roupa branca, de linho branco, e na cabeça do sumo sacerdote, ele deveria também vestir um manto azul, e na cabeça do sumo sacerdote havia uma insígnia de couro dizendo assim: santidade ao Senhor. E quando eles vissem essa caravana vindo, eles deveriam sair em procissão, e as trombetas tocando, como se fosse uma grande festa. Eles sairiam da cidade vestidos assim, o sumo sacerdote deveria estar assim caracterizado, e as trombetas tocando e tudo mais. Isso foi o sonho que Deus concedeu ao sumo sacerdote. Quando vinha a caravana do Alexandre o Grande, isso é a narrativa de Flávio Joséfo, tá? Não sou eu que estou inventando, não. Ele que está dizendo no seu livro, nas suas histórias. Quando a caravana veio, o que aconteceu? O povo de Deus saiu dessa forma até a entrada da cidade. Alexandre, vendo isto, desceu do seu cavalo e prostrou-se em terra. O seu general de guerra, vendo aquela ação de Alexandre o Grande, se assusta e vai repreender ele. Por que você está fazendo isso? Você é o grande general
que está conquistando tudo e todas, não está batendo todas, e você está se dobrando a esse homem aqui? Quem é ele? Aí Alexandre vai responder o seguinte: quando eu estava ainda na Macedônia, eu tive um sonho. E o sonho, Deus me mostrava tudo isso que eu estou vendo aqui. Da mesma forma que está acontecendo aqui, Deus me mostrava. Porque eu perguntava aos deuses dos céus, porque a cultura grega é cultura politeísta, eles acreditam em vários deuses. Então, ele disse que quando perguntava ao Deus dos céus como é que ele ia fazer para conquistar toda aquela terra, Deus concede esse sonho a ele, dizendo que isso aconteceria e mostraria que Deus estaria com ele e ele conquistaria até a Ásia. Então, Deus já havia revelado a Alexandre o Grande essa ação, essa caracterização, essa celebração que o povo de Deus, ao sair das suas... Deus já havia revelado a ele tudo aquilo que os sacerdotes fizeram, como uma comprovação de que Deus estaria com ele. Então, por isso, ele passou de largo para com Jerusalém. Por isso que ele desceu do seu cavalo e adorou, mas ele não adorou ao sacerdote. Mesmo em sua ignorância, ele ali adorou ao Deus dos céus, o Deus vivo que revela a sua vontade. Então, entenda que não foi a vontade de Alexandre o Grande conquistar todas as coisas. Foi Deus que impeliu ele a fazer aquilo. E Deus ainda revela que é com o seu povo, porque ele poderia vir destruir tudo. Mas Deus livrou o seu povo de forma sobrenatural. Não precisou o seu povo levantar armas, não precisou do seu povo se levantar contra o exército, mas Deus salvou o seu povo por ações sobrenaturais. Meus irmãos, como é grande o nosso Deus! Como é grande! Então, diante dessa realidade, não tem como a gente ficar inerte. Não tem como a gente ficar indiferente. Não tem. Aí a cabeça da gente explode, porque a gente vê historicamente, quando a gente estuda, a gente vê guerras, campanhas, exércitos, e levanta rei, desce rei, império sobe, império desce. Mas a gente, quando conhece e compreende o nosso Deus, a gente vê que toda a história é regida e governada por Ele. Não é homem, é o próprio Senhor. É o próprio Senhor que guarda e zela pelo seu povo. E não precisa, muitas vezes, a gente se levantar e tentar guerrear e levantar as armas. É Deus que defende o seu povo. Se nós perseveramos até aqui como igreja do Senhor, não foi porque nós nos levantamos com guerras contra os nossos inimigos, mas porque Deus perseverou e guardou o seu povo até o fim. E da mesma forma como Ele tem nos guardado até hoje, de toda apostasia, de tudo aquilo que o mundo tenta incultar no meio do povo de Deus, Deus guardará até o fim. Deus guardará o seu povo, a sua igreja, porque ela foi comprada e remida por um sangue precioso. Sangue que nenhum bode, boi, vaca, ninguém pode fazer o que Deus fez por nós. Então a nossa segurança está no nosso Deus. É no nosso Deus que devemos estar firmados, a nossa fé, o nosso coração, a nossa mente, porque que mais que a ciência, o mundo, a moda, a cultura, a religião venha, Deus deve ser o único em nosso coração e nossa mente. Porque não pregamos religião, pregamos a Cristo. E a este morto, e que ressuscitou no terceiro dia, que está sentado à destra de Deus e ora e intercede pelo seu povo. E que por mais que passamos tribulação, por mais que venha a morte, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode. Nada pode. Então adore o teu Deus. Exalte o nome do Senhor com tudo que você pode dar. E ainda é pouco. Com tudo que você pode oferecer, adore. Não se prenda à sua mente. Ah, porque eu não quero. Ah, porque não é assim. Ah, porque não se prenda ao seu ego.
derrame perante o Senhor. Porque Deus faz melhor, demasiadamente melhor do que nós pensamos, do que nós projetamos, do que nós queremos, do que nós achamos. Então, diante dessa realidade, meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu não me controlo. Vocês perceberam, né? Não tem como. É a revelação do nosso Deus. Eu não vivi isso, mas eu sei que isso aconteceu. Eu sei que Deus revelou isso antes de acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Grande é o nosso Deus. Grande e soberano. Não há nenhum outro como o nosso Deus. Não há. Então, meus irmãos, seguindo, nós temos uma nova revelação que o Senhor concede ao seu povo, isso em continuidade. Mas, dentro do texto no original, esses versículos de 1 ao 8 e esses versículos do 9 ao 17, eles são escritos como poesia. Tá? Eles são poemas que são declarados. Tá? Então, temos a primeira poesia que foi escrita e agora nós temos a segunda poesia que será estudada aqui nesta manhã, se Deus assim nos permitir. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Porque para mim curvei Judá como um arco, e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra teus filhos, ó Grécia. E te porei, ó Sião, como a espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão os fundibulários e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho. Encher-se-ão como bacias do sacrifício e ficarão ensopados com os cantos do altar. O Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois grande é a sua bondade, e quão grande a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens, e o vinho as donzelas. Amém. Aqui nós temos uma outra citação, na verdade, um outro poema, que é escrito, que também é uma profecia. Nos versículos 9 a 10, nós temos a revelação do Messias. Né? O Senhor sempre, em toda a sua palavra, a partir de então, vai em toda... Isso é a qualquer momento, não tem uma parte que designa só para isso. Mas, diante da sua profecia, ele vai fazer revelações messiânicas acerca de um rei que virá. Então, continuando ainda mesmo nesse fio de meada, em questão de exércitos, de conquistas e tudo mais, de soberania, de reis, o Senhor vem e anuncia a chegada do rei, do verdadeiro rei. Não é qualquer rei que ele está anunciando aqui. É o verdadeiro rei. E ele não é somente o rei de Judá. Ele não é somente o rei de Israel. Mas ele é o rei de toda a terra. Então, quando... Diga. Naufrar o povo, Vocês.
Isso. É totalmente o contraste que Deus faz com aquilo que o homem imagina como rei, conquistador, que vai conquistar terras, que vai avançar nos seus territórios e que vai dominar toda a terra por meio da força. Aí o Senhor vem com a loucura e vai dizer que Ele virá e Ele conquistará, mas é na paz. É em paz. Exatamente. Tira totalmente o foco. Aí ele começa o versículo 9 dizendo: alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. É um chamado. Se alegre. Se regozije no Senhor. Adore, se contente nele. Porque ele trará para vós a vossa salvação. Ele trará a vossa salvação. Aí ele vai e diz: eis aí, vem o teu rei, justo, Salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Mais uma vez, a contradição aqui. Deus contradiz aquilo que o mundo acha e mostra a sua verdade. Né? Aí ele vai dizer que vem o teu rei. Aí qual é o caráter desse rei? Eu quero que vocês me digam aí, como é o caráter do rei, para eu não ficar falando sozinha, que vocês estão muito quietinhos aí. Não sei se é o frio, a fome. Ele é justo, humilde e salvador. Esse é o caráter do verdadeiro rei. Ele é justo, ele não julgará, nem regerá o seu reinado conforme as nações que nós vemos. Conforme o mundo rege. A justiça será o seu cetro. A justiça, a verdadeira justiça, ela será executada em toda a terra. Não é a justiça que nós vemos hoje, que é em favor daqueles que têm contra aqueles que não têm. Não é aqueles que pervertem a verdade para se satisfazer ou beneficiar outro, mas é um rei justo que reinará com justiça e equidade. Ele fará se cumprir todos os mandamentos e a vontade do Senhor para com seu povo. Ele não será levado por homens nem por riquezas. Ele terá o seu foco, cumprir a vontade do seu Deus. Assim ele reinará em justiça, ele será justo, não terá maldade, nem desvio e nem benefício de um para com o outro, mas será verdadeira justiça. Esse Deus, esse rei também, ele é salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não vem apenas para conquistar, ele não vem apenas para ser o centro das atenções, ele vem para salvar o seu povo. E Cristo, em partes, já cumpriu. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Por meio do seu sangue, nós temos paz com Deus. Por meio da sua obra, nós temos acesso direto ao Senhor. Então, ele é o nosso Salvador. Ele também, esse rei que virá, que já veio, mas esse rei aqui que está sendo que virá, ele será Salvador. E ele também será humilde. A gente tem uma impressão, e a gente usa muito essa característica de humildade para aquela pessoa que é pobre, né? Assim, economicamente. É uma pessoa pobre, ela é humilde, né? Não tem muita coisa, não tem muita coisa na sua casa, aquela coisa toda. A gente usa muito essa característica de humildade para descrever essa relação. Uma pessoa que é humilde é uma pessoa que é carente, né? Mas o sentido de humilde é de que ele não virá para se colocar num lugar maior do que todos. Ele não virá para querer toda a glória para si, apesar dele merecer. Porém, esse é o versículo 11 até o versículo 17. Nós temos agora uma outra profecia que Deus concede ao seu povo. Tá? É uma outra profecia que está sendo declarada aqui. Aí ele volta. Antes ele está falando de um rei que reinará por sobre a terra, aí ele volta agora a atenção para Sião. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, ou seja, a aliança que foi feita desde Abraão,
Tá? Gênesis 15, eu já falei aqui várias vezes sobre isso. Mas a aliança primária que foi feita entre Deus e o homem, Deus e Abraão, para o início do seu povo, começa com Abraão. Então, nós temos essa aliança sendo firmada desde Abraão, lá em Gênesis 15. Depois, essa aliança ela segue e é renovada com o povo lá no deserto, tá? Em Êxodo, no livro de Êxodo. E ela vai seguindo essa aliança com o reinado de Davi. Quando Davi se torna rei, Deus faz uma aliança com Davi e com a sua posteridade, com as suas gerações, as gerações que virão. E ela se estende até aqui. Então, esse povo, quando ele fala por causa do sangue da aliança, é por causa de tudo aquilo que já aconteceu no passado. Desde a aliança que foi firmada com Abraão, a aliança que foi renovada no deserto de Sinai, a aliança que foi renovada com Davi. Quando vocês conquistaram a terra prometida, foi renovada a aliança. Quando Davi se tornou rei, foi renovada a aliança. Então, por causa dessa aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Essa aqui é uma referência à retirada do povo do exílio para a sua terra, para Jerusalém. A volta do exílio. Quando ele diz assim, por causa da aliança, foi que tirei os teus cativos da cova em que não havia água. É como se ele estivesse dizendo, tirei da morte para a vida. Por causa da aliança que foi firmada, tirei o meu povo da morte para a vida. Aí ele vai dizer, voltai, versículo 12, à fortaleza. Voltai a fortaleza, ó preços de esperança. Isso é um chamado àqueles cativos, àquele povo que ainda continuou na terra exilada. Eles não voltaram para Jerusalém, para a cidade de onde saíram. Aí Deus chama o povo de volta. Voltai à fortaleza, voltai para onde tem segurança. Oi. É porque assim, no hebraico, as cidades, o nome das cidades está no feminino. Aí quando ele fala aqui, alegra-te muito, ó filha de Sião, ele está falando diretamente com a cidade. Alegra-te muito, cidade de Sião. Alegra-te muito, ó filha de cidade de Jerusalém. Por isso que tem esse termo no feminino, ó filha. Mas quando fala aqui nesse 9, ele pede para que a alegria e a exaltação sejam das cidades. Seja a cidade. Ó filha de Sião, ó filha de Jerusalém. Isso. Isso. No versículo 9. Para agora, exatamente. Oi? Qual, amigo? Pronto. Isso. No versículo 9 e 10 é uma profecia futura, porque está relacionado ao Messias, né? Alguém que virá, o Messias que virá. Aí ele volta para o presente, aqui. Quanto a ti, Sião, quanto a ti, cidade agora, Sião de agora, né? Sião, por causa do teu sangue. Aí ele está dizendo aqui que por causa da aliança que foi feita, desde o início, foi que ele tirou o povo que estava cativo e voltou e trouxe de volta para a terra. Então, essa palavra é para o povo de agora, os que voltaram do cativeiro. Aí, quando ele vem para o versículo 12, ele faz uma chamada ao povo que continuou. Porque a gente não viu que quando voltam, não é todo mundo que volta, é só um grupo que volta e outros permaneceram lá nas cidades em que habitavam no Império Babilônico. Alguns é que voltam, os outros ficaram lá. Só que esse versículo 12, Deus chama esse povo que está lá. Deus chama o povo que está ainda no exílio, que ficou ainda nas cidades do exílio. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. É um chamado, olha, voltai à fortaleza. Quem é a fortaleza que ele estava dizendo desde o versículo 8? Ele mesmo. Onde é que ele habita? Em Jerusalém. Tá? Deu para entender? Ficou claro aí, irmão? Não?
Deu para entender direitinho? Pronto, aí quando ele voltar à fortaleza, ao presos de esperança. Presos de esperança por quê? Porque a esperança, né, de um rei que virá, mas a expectativa deles é que tudo volte como era antigamente, antes de eles serem exilados. Aí o Senhor está dizendo, voltai à fortaleza, ao presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo que vos restituirei é em dobro. Aí assim, o problema que a gente tem quando estuda a profecia, não é um problema, mas é uma falta nossa mesmo. A dificuldade que a gente tem quando se estuda a profecia é porque você tem que entender que ele vai lá no futuro, aí depois volta para o passado, aí depois vem para o presente, aí depois volta para o passado, aí vai para o futuro. E numa sequência, não tem uma pausa, não tem uma quebra, não tem um título, não tem nada. Então, na profecia, ele vai e volta no tempo e no espaço, nas eras, na genealogia de todas as coisas. Então, quando ele vem, ele anuncia o futuro do rei que virá. Aí, no versículo 10, essa paz que virá, em parte, está aqui. Mas a sua acontecerá quando Jesus voltar na sua segunda via. Na sua segunda vida. Tá? Então, é aqui, é o já e o ainda não. Tá? Isso. Aí é aquela coisa, é um já ainda não. Temos paz? Temos. Mas ela é completa como está bem detalhada aqui? Não, porque isso é uma coisa escatológica, isso é para o futuro. Tá? Na segunda vinda do Senhor Jesus. Aí ele vem, quanto a ti, Sião, aí volta a sua atenção para o povo que está do seu contexto. Aí voltai à fortaleza, ao preso de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Essa profecia aqui é uma profecia escatológica. Tá? Quando o rei vier e tudo for estabelecido, quando isso acontecer fielmente, verdadeiramente, com toda a sua força, então, tudo vos será restituído em dobro. Segundo a lei do Senhor, o primogênito ele tinha porção dupla. Tá? O primogênito, segundo a lei do Senhor, ele tinha porção dupla. Quem é o primogênito de Deus? Então, quando ele vier, a alegria será dupla. Entendo? Deu para entender? Se não tiver, a gente volta de novo. Deu para entender? Todo mundo deu para entender. Todo mundo tem que entender. Só um entender não se viu, não. Todo o povo de Deus tem que entender. Todo mundo entendeu? Amém. Só alguns balançaram. Gente, ajuda a professora de vocês aqui. Como é que eu vou ajudar vocês? Vocês têm que me ajudar. Tá? Vocês de casa também estão. Vocês também não falam nada, né? Vocês não têm dúvida de nada, né? Vocês falam aí, por favor. Vocês têm que entender também. Então, a restituição será em dobro. Porque para mim curvei Judá como arco e o enchi de Efraim. Suscitarei aos teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E te porei, ó Sião, como a espada de um valente. Aqui, mais uma vez, é uma profecia que acontecerá mais na frente. Tá certo? Com o povo de Deus. Deus já deu o livramento contra a Grécia, nos versículos 1 ao 9, ou ao 8, na verdade. Deus já deu o livramento. Deus está garantindo outro livramento agora. Por quê? Dentro desses versículos, do 11 ao 17, nós temos 3 divisões. Temos um exército que está sendo convocado, aqui no versículo 13. Qual é o exército que Deus está convocando? O seu próprio povo. Porque ele está dizendo assim, porque para mim, curvei Judá como arco e o enchi de Efraim, arco e flecha. Ele está capacitando, ele está convocando o seu povo. Tá? E aqui é todo o povo, não é só Jerusalém, não é só o reino de Judá, não é só assim, é todo o povo, todos que compõem o povo. Então ele está chamando todos, convocando para o exército. Temos o conflito que irá acontecer, o Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago.
O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão os fundibulários e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho, encher-se-ão como bacias de sacrifício e ficarão ensopados com os cantos do altar. Aqui é a guerra acontecendo já. O conflito acontecendo. O que vai acontecer? Agora é o próprio povo que Deus convoca para ir guerrear. No primeiro livramento, Deus sem intervenção de ninguém. Vai e livra o seu povo. Agora ele já convoca o seu povo para a guerra. E essa guerra será contra quem? Contra a Grécia. Porque ele está dizendo no versículo 13 que suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. Então é um conflito que haverá entre Jerusalém, o povo de Deus, contra os gregos. Esse daqui? Não, esse daqui vai se cumprir com os macabeus. Vocês já no período dos macabeus. Quem já leu os livros de 1ª e 2ª Macabeus? São livros apócrifos, eles não estão na Bíblia, mas eles são usados para estudo, porque eles contêm história. É uma história e vai narrar justamente esse contexto aqui. Ele vai narrar justamente esse contexto. Se você tiver uma Bíblia católica em casa, tem lá os livros, 1ª e 2ª Macabeus, tá? Aí você vai dizer, quem é que vai ter Bíblia católica em casa? Né? Quem é que vai ter? Meu irmão, é estudo. É o estudo. São livros apócrifos que tem lá. Aí você estudando a Bíblia católica, você vai ter meios para você defender a sua fé. Porque a Bíblia do evangélico tem menos livros do que a Bíblia católica. Oi? Exatamente. Não é pecado, não. Não é pecado, não. Porque para você servir de material de estudo. Para você servir de material de estudo, tá? Estudo. Tá bom? Então, não é pecado você ter, não. Você precisa, assim, se você for aquele que é dedicado a estudar a religião, é interessante você ter. E o livro de Macabeus tem no cânon da Igreja Católica. E ele tem um conteúdo, uma boa parte, né? Um conteúdo histórico. Aí justamente vai retratar esse ponto aqui. Tá certo? Que a gente está lendo agora. Então, porque me curvei a Judá como arco, enchi de Efraim, suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os filhos da Grécia, e te porei, ó Sião, como espada de um valente. Aqui o Senhor está dizendo que o povo vai prevalecer contra a Grécia. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e suas flechas sairão como relâmpago, e o Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Aqui nós temos uma teofania. Por mais que Deus levante o seu povo como exército para combater contra a Grécia, mas a vitória vem por causa do Senhor. Porque Deus se manifestou no meio do seu povo. Ele está dizendo que o Senhor será visto e as suas flechas serão como relâmpago. É uma teofania, uma manifestação da grandeza do poder de Deus. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Versículo 15. Versículo 15. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão. Por que eu quero dizer isso? Eles devorarão os fundibulários. O Senhor dos exércitos os protegerá. A vitória será garantida por Deus. O povo devorarão os fundibulários. Essa palavra bem chica e estrambólica é simplesmente para significar aqueles que atiram pedras com a funda. Estilingue. Pronto, tá? E os pisarão, ou seja, a vitória do povo será assim, eles serão derrotados, eles serão exterminados. Também beberão deles o sangue como vinho, encher-se-ão como as bacias de sacrifício e ficarão ensopados como os cantos do altar. Significará que a guerra será ferrenha, mas que a vitória será certa, porque é Deus que se manifesta em favor do seu povo. Aí vem as consequências dessa vitória. A vitória que é garantida, o que acontecerá? O Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará
Louvado seja o nome do Senhor. Como o rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. A vitória que Deus garante ao seu povo aqui, nesse que acontecerá para eles, é de que eles serão como um rebanho, o Senhor é o pastor e nada vos faltará. O seu povo é como um rebanho que Deus cuida, como o sumo pastor. E também eles são uma pedra, são as pedras de uma coroa que resplandecem na terra dele. Aí, como tudo isso aconteceu? Quando essa profecia aconteceu? Aí, como já foi anunciado, após a morte de Alexandre o Grande, né, em 323, o seu reino foi dividido em 4 partes. Já estou terminando, viu, irmão Heraldo? Não brinque comigo, não. A pessoa dá um início, um aviso antes da aula e eu estou descumprindo, né? É muita cara de pau mesmo, mas eu estou concluindo aqui, só para não ficar esse pedacinho para outro dormir. Então, após a morte de Alexandre, aquele território bem bonito que vocês viram, não tem? Bem bonitão, pronto, foi dividido em 4 partes. Essas partes coloridas são como o reino ficou dividido depois, tá? A mancha marrom, a parte verde e tem essa parte vermelha. Mas o reino foi dividido em 4 partes. Um dos seus generais, Seleuco, obteve o controle sobre os territórios orientais, que incluiu o Oriente Médio. Tá? Antíoco, que foi um dos seus descendentes, governou sobre os judeus. Preocupado com a ameaça crescente de Roma contra o seu reino, que começava a expandir seus domínios no mundo antigo, Antíoco se empenhou em unir o seu reinado em torno da sua cultura grega pagã. Tá? Quando os judeus resistiram, Antíoco respondeu com brutalidade. E o que foi que Antíoco fez? Ele interrompeu o culto e os sacrifícios do templo. O povo não podia mais adorar nem sacrificar. Destruiu todos os rolos da escritura que tinha naquela época. Destruiu tudo. Proibiu a circuncisão. E o ápice do ato que ele fez foi de sacrificar um porco no altar do Senhor. Uma abominação terrível para os judeus. Né? Fez tudo isso. Nesse período, Deus levantou um líder, Judas Macabeu, que levou os judeus a uma série de impressionantes vitórias que varreram os gregos para fora de Jerusalém. Então, essa vitória que Deus garante aqui aconteceu com o povo agora no período dos Macabeus. Esse período é o período interbíblico, aquele do silêncio de 400 anos de Deus, que a gente não tem relato nenhum na história, que fica entre as páginas do final de Malaquias com a página do Novo Testamento. É o período interbíblico, tá certo? Então, os macabeus garantiram um século de independência até a chegada dos romanos com Pompeu, no ano de 63 a.C. Então, a vitória que Deus garante aqui, que dará ao seu povo, se cumpriu. Se cumpriu no período dos macabeus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Seja o Senhor entronizado, glorificado em suas vidas. Que esse estudo não seja apenas para mero conhecimento, mas que gere temor, transformação e uma nova realidade de vida na vida do povo de Deus.